Mulheres Mecenas, parte 2. Hoje a gente volta a falar de mulheres que durante a sua vida exerceram cargos de relevância e conseguiram deixar uma marca na história da arte por meio do mecenato. Eu sou Cristina Ascar, eu sou mestre e doutoranda em História da Arte pela Unifesp e hoje temos então a segunda parte, mas não a última, a segunda parte de um tema muito importante, mulheres que contribuíram para que hoje a gente tivesse tantas obras de arte espalhadas pelos museus do mundo inteiro. E eu quero falar de uma pessoa muito especial hoje, que é a Maria de Hungria. Deixe seu like, siga o perfil, assim você não perde nenhum conteúdo sobre essas mulheres extraordinárias. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre 4 mulheres, 3 de nome Isabel I, a católica, Isabel d'Este e Isabel Clara Eugênia. Além, claro, da Ana Maria Luísa de Médici. Hoje eu quero falar sobre uma das figuras políticas mais importantes da primeira metade do século XVI, que foi, sem dúvida, Maria da Hungria, ou Maria de Hungria, como chamam na Espanha. Irmã de Carlos V, tia do Filipe II, filha da Isabel I, a católica, sobre quem falamos então no vídeo anterior. E aqui cabe um parênteses. Veja, se você se sente perdido com tantos nomes, e parece que todos os nomes de reis, rainhas, em dinastias diferentes, são nomes todos iguais, você não está sozinho. Entender a linhagem das dinastias mais importantes da Europa não é nada fácil. Fiquem tranquilos, eu vou ajudando vocês aqui, vocês me escrevem com as dúvidas de vocês. Bom, voltando, Maria da Hungria era a rainha consorte da Hungria e da Boêmia. Uma rainha consorte é uma mulher que se casa com um homem que já ocupa uma posição de rei. E a Maria da Hungria também foi governante dos Países Baixos, que a gente conhece como sendo a região ali da Holanda, entre os anos de 1531 e 1555, quer dizer, 24 anos. Isso demonstra que ela realmente exerceu um poder significativo naquele momento. Mas a gente não identifica a Maria da Hungria apenas no exercício do poder político. Ela também era uma mulher de uma cultura extraordinária. Os livros, as pinturas, as esculturas, as tapeçarias, os outros itens que ela colecionava serviam tanto para a curiosidade humanística pessoal dela, quanto também para a representação dinástica com a qual ela estava comprometida, Habsburgo. Conta-se que foi a Maria da Hungria quem encomendou ao pintor veneziano Tiziano o conjunto de obras que ficou conhecido como As Fúrias. Lembrando que as Fúrias representam uma personagem mitológica associada à vingança e ao castigo. Olha só, as Fúrias aparecem como um grupo de pinturas na história da arte no ano de 1548, quando a Maria da Hungria encomenda ao Tiziano, para o palácio dela, na região de Bindt, que era nos arredores de Bruxelas, 4 telas. 4 telas com os personagens Tício, Tântalo, Sísifo e Ixion, identificados como príncipes alemães que se rebelaram contra o irmão dela, o então imperador Carlos V. Carlos V havia derrotado esses príncipes um ano antes na batalha de Mühlberg, ou Mühlberg. Esses nomes que eu citei, Tício, Tântalo, Sísifo, Ixion, foram condenados por terem desafiado os deuses e ficaram conhecidos como Fúrias. Tício teve o fígado devorado por um abutre por forçar um encontro sexual com uma amante de Zeus. O Tântalo é condenado a procurar comida e nunca encontrar, porque ele serviu o filho dele como banquete aos deuses. E o Sísifo, ele foi condenado a carregar uma pedra enorme por ter delatado todas as infidelidades de Zeus. E o Ixion foi punido a girar indefinidamente numa roda por tentar seduzir a Hera, que era esposa e irmã de Zeus. Uma curiosidade é que o título Fúrias, na verdade, foi resultado de uma confusão, porque a rigor as Fúrias eram personagens femininas na personificação do castigo e da vingança, e elas eram encarregadas de garantir que os condenados cumprissem os castigos. Mas na Espanha, desde o século XVI, quando Tiziano pinta essas telas dedicadas a Tício, Ixion, Tântalo e Sísifo, as telas ficaram conhecidas pelo nome de Fúrias. Então o termo Fúrias tem sido utilizado para designar esse conjunto de 4 telas. E esse conjunto, da qual conservamos 2 obras hoje no Museu do Prado, na Espanha, tem algo muito particular, muito único, porque é verdade que sempre houve encomendas de pinturas mitológicas, tanto de parte de homens como de mulheres, mas nunca uma mulher encomendou 4 telas que, se olharmos
pelas duas que sobreviveram ao tempo, são enormes e trazem nus heróicos masculinos. Isso é absolutamente incomum. O Museu do Prado deve à Maria da Hungria também outra pintura super importante, a colossal pintura que tem como tema o Carlos V na Batalha de Mühlberg. Se trata de um retrato chamado de equestre. A Maria, então, é considerada hoje a responsável pela identidade política do irmão, o imperador Carlos V, graças a esse quadro que vocês estão vendo aí. Nós vemos, então, um Carlos V muito ganhador, numa pose bastante simbólica, montado em um cavalo. Ele está muito altivo, claro, ele havia vencido o inimigo numa batalha que era importantíssima. E se havia uma característica que definia o trabalho da Maria da Hungria como mecenas ou como promotora artística, era, sem dúvida, a capacidade dela de instrumentalizar a arte, usar a arte a serviço dos interesses políticos da dinastia dos Habsburgo. Uma dinastia de muito poder na Europa e por muitos anos, mais de 500. Então a relação da Maria de Hungria com o Tiziano, a relação que eles estabeleceram, é uma das mais fecundas entre um artista e um mecenas daquele período. Tanto que quando a Maria da Hungria morre, em 1558, ela é provavelmente a pessoa que mais possui obras do pintor veneziano na Europa. E essas obras terminam ficando para o sobrinho dela, o Felipe II. Ela também foi extremamente importante para abrir as portas na pintura de corte para uma mulher, a Catarina van Hemesen. Eu já falei isso no vídeo da Catarina, inclusive, né, que a Maria da Hungria leva a Catarina van Hemesen e o marido, que era músico, para que eles fizessem parte da corte espanhola, ela como pintora de câmara e ele como músico, no período em que a Maria da Hungria substituiu o Felipe II. Já que Felipe II estava na Inglaterra, casando com a Maria Tudor, etc. A Maria da Hungria também foi, junto ao Carlos V, o irmão, a mecenas mais importante do escultor Leone Leoni, na corte imperial. Então o escultor e a governadora dos Países Baixos se encontraram em 3 ocasiões. Em Bruxelas, em 1549, em Augsburgo, 3 anos depois, e outra vez em Bruxelas, em 1556. E aí a Maria encomenda para esse escultor, Leone Leoni, 10 esculturas em tamanho natural, que estariam localizadas num lugar estratégico do palácio em Bruxelas, e essas esculturas iam servir para receber os líderes diplomáticos estrangeiros, mostrando a força formidável dos Habsburgo. Um dos principais representantes dessa força dos Habsburgo era, claro, a própria Maria da Hungria. A gente tem um texto do bispo Richard Dodd no obituário da Maria da Hungria que diz que a morte, depois da morte da rainha, ele escreveu esse texto, ele diz que ela conquista toda a Europa e ela conquista a reputação de ter a mente mais atenta e vigilante e uma das maiores habilidades na arte de governar, mais até do que qualquer um de seus contemporâneos. Essas palavras são muito significativas porque a gente tem em conta que ainda nos encontramos num contexto em que as teorias medievais são plenamente válidas e são teorias que consideram muitas vezes um governo exercido por uma mulher como sendo antinatural, né, contrário às escrituras sagradas, etc, etc. Então, embora o Leone tenha atrasado a conclusão dessas estátuas, ele começa em 1553 efetivamente, ele consegue entregar a estátua da Maria em Bruxelas em 1556, 2 anos depois de que as tropas francesas tivessem invadido e devastado o castelo. Então a estátua nunca ocupou o lugar que a Maria da Hungria idealizou. Nesse mesmo ano, ela se muda para a Espanha e ela leva a estátua, enfim, e ela morre numa região próxima ali a Valladolid, em 1558. E aí as esculturas foram terminadas por Pompeu Leone, que é o filho do Leone Leoni, que em 1556 se muda para Madrid para poder cumprir com essa encomenda, tanto que a assinatura dele figura na base de várias estátuas com a data de 1554. Tudo isso torna esse conjunto de obras algo excepcional, porque nos fala também de uma pessoa, Maria da Hungria, que deve figurar por mérito próprio, não só entre as mulheres mais importantes do século XVI, mas também uma das mulheres mecenas mais importantes, porque mesmo se a gente analisar todos os mecenas que foram contemporâneos a Maria da Hungria, independente de serem homens ou mulheres, tá? Mesmo assim, a gente ainda teria que destacar a Maria da Hungria de forma significativa como uma das pessoas mais importantes na Europa do século XVI, devido à importância artística que ela teve e também, claro, política.
Se você quiser saber mais sobre a Maria da Hungria, ou sobre a dinastia Habsburgo, ou sobre alguma mulher artista em especial, pode mandar um e-mail para info@relatosdearte.com ou deixar aqui nos comentários do vídeo. Fiquem atentos, porque teremos mais relatos de arte sobre mulheres mecenas e sobre mulheres artistas. Muito obrigada, até a próxima!